Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 42 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é derivação avançada. Eu vou pegar uma função aqui bem diferente para a gente derivar, tá? Você sabe calcular a derivada de x elevado a cosseno de x? Você tem uma função de x na base e uma função de x no expoente. Então, esse tipo de derivada é um pouco diferente. Tá? Não é só você aplicar a regra do expoente, não. Você tem que usar o método mais avançado. Então, fica comigo aqui até o final dessa live, que eu vou explicar a resolução do exercício de duas formas diferentes. E depois você me fala qual delas você prefere. Vamos fazer uma introdução aqui. Derivada desse tipo de função, ela existe? Porque nem sempre a função vai ser derivável, né? Normalmente funções contínuas são deriváveis. E sim, a resposta é sim. Sempre que tiver uma função desse tipo aqui, a sua derivada existe porque esse tipo de função é contínuo. E como que você explica isso? Olha só. A gente vai usar principalmente essa propriedade de logaritmo, tá? E elevado ao ln de a é igual a A. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber as propriedades de log. Eu sei que muita gente tem trauma com logaritmo, mas fica tranquilo porque sempre que eu usar uma propriedade eu vou explicar ela. Eu não vou assumir que você já sabe como acontece nas faculdades. Tá? Vamos fazer com muita calma aqui. Olha só. Eu consigo pegar essa função aqui e escrever ela de um jeito diferente. Eu posso escrever E elevado ao ln e colocar aquela função aqui dentro. Vai ficar f de x elevado ao g de x dentro desse ln. Aí tem uma outra propriedade de logaritmo que fala o seguinte: se você tem ln de a elevado a b, você pode tirar o b multiplicando. Essa é uma outra propriedade de log. Então esse g de x que está aqui em cima, ele vai passar multiplicando o ln. Vai ficar g de x vezes o ln do f de x. Sacou? É basicamente isso. Agora, por que essa função ela é derivável? Essa função ela é derivável porque eu posso escrever ela de uma outra forma. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui, a escala. Essa função aqui pode ser novidade para muita gente. Mas quando você transforma em E elevado ln de f de x, são funções que a gente sabe que são contínuas. Então, se essa função pode ser transformada nesse estilo aqui, a gente pode afirmar que a derivada existe. É possível calcular derivadas desse tipo. Beleza? Essa função vai ser sempre contínua. Isso é importante. Uma das técnicas para você resolver essa derivada é transformar essa função em E elevado ao expoente vezes o ln da base. Derivar isso aqui, a gente não sabe. Mas derivar isso aqui, aí dá para fazer. A gente usa a regra do exponencial com a regra da cadeia, então dá para resolver. Tem duas formas de resolver esse exercício. A primeira forma é com a função explícita, do jeito que está aqui. E a segunda forma é com a função implícita. Eu vou resolver das duas formas. Para você passar em cálculo de primeira, é interessante você saber mais de uma forma de resolver o exercício. E na hora da prova você escolhe a que você tem mais, a que você gostou mais. E muitas vezes o enunciado fala também, né? Qual o método que você tem que resolver. Outra coisa, um erro muito comum. Para você derivar funções desse tipo, muita gente comete esse erro aqui, ó.
Você sabe qual é a derivada de x elevado a a? Fica a que multiplica x elevado a menos 1, né? Então, qual é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Qual é a derivada de x elevado a 10? 10x elevado a 9. Certo? Essa famosa regra do expoente. Cai muito nas provas. Agora, o que acontece? Muita gente pega isso aqui e faz assim, ó. X que multiplica x elevado a x menos 1. Ou seja, baixa o expoente, né? Depois faz o expoente menos 1. Se você fizer isso aqui, você vai zerar a prova e não vai passar em cálculo de primeira. Presta atenção. Essa regra, ela funciona quando o expoente é um número. Aqui o expoente não é número. Você não pode fazer isso não. Tá bom? Muito cuidado com isso. E existe ainda uma outra regra que a galera confunde muito. Para você derivar a elevado a um número, a regra de derivação é a elevado a x vezes o ln de a. Ou seja, para você derivar 2 elevado a x, vai ficar 2 elevado a x vezes o ln de 2. Se você quer derivar o 3 elevado a x, vai dar 3 elevado a x vezes o ln de 3. Sacou? Essa é a regra. Quando a base é um número e o x é um expoente. Aí o que acontece? Muita gente pega isso aqui e escreve assim, ó. X elevado a x vezes o ln de x. Entendeu? Porque para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber interpretar as fórmulas. Essa fórmula que só é válida quando a base for um número. A base aqui é um número? Não. Então, se você aplicar a regra da função exponencial nesse tipo de função aqui, o professor vai te dar zero, sem dó. Por isso que eu estou falando que essa derivada é mais avançada. Não é só você usar uma regra de derivação, você vai ter que manipular um pouco a função. Daqui a pouco, né? Fica comigo até o final. Daqui a pouco eu vou resolver esse tipo de exercício. Quais são as propriedades do logaritmo? A gente vai ter que saber algumas propriedades aqui. Eu anotei 5 para a gente revisar. Tá? E elevado ao ln de a é igual a. Tem a demonstração de todas essas formas, mas eu não vou fazer isso aqui. Tem professor que cobra demonstração, tem professor que não cobra. E isso é uma outra dica boa. Se você quiser passar em cálculo de primeira, eu recomendo que você descubra qual é o estilo do seu professor. Se o seu professor gosta de cobrar demonstração, você vai ter que aprofundar mais na demonstração de todas as formas. Mas tem professor que passa as demonstrações na sala, até pede para você fazer, só que na prova não cai. Então tenta pegar as provas antigas e conferir qual é o estilo do seu professor. Isso ajuda demais, tá? E elevado ao ln de a é igual a. Deixa eu colocar um exemplo numérico para ficar mais claro. O a é um número. Qualquer coisa que você colocar aqui, ó, é elevado ao ln de asterisco é igual a asterisco, entendeu? Qualquer coisa que você colocar aqui, você consegue usar essa regra. Então, isso aqui vai ser fundamental para a gente resolver o exercício de hoje. A gente vai resolver a função x, a derivada de x elevado a cosseno de x. Certo? Outras propriedades, ó. Se você tem ln de um produto, ln de um produto vai virar ln do primeiro mais o ln do segundo. Tá bom? E você pode fazer o contrário também, né? ln de uma soma vai virar ln do produto. E o mesmo vale para a divisão. Se você tem ln de uma divisão, você vai fazer o ln do primeiro menos o ln do segundo. As regras 2 e 3 são importantíssimas. Isso cai na prova toda hora. São formas de você manipular um logaritmo, né? A regra 4 também é muito comum. Se tiver um expoente dentro do ln, esse expoente vai sair multiplicando o ln. Por exemplo, ln de x ao quadrado, você pode escrever 2 vezes o ln de x. A gente vai usar isso toda hora também. E por último, ln de e é igual a 1. É por definição, né? ln de e, para quem não sabe, é o log de e na base e. Então pensa comigo. E elevado a quanto que vai dar ele mesmo? E
ele vai dar quanto que vai dar ele mesmo. É 1. Então, sempre que aparecer a linha de E, você vai colocar 1. Então, anota essas 5 propriedades aí no seu caderno, porque a gente vai usar ela nessa live e você também vai precisar dela durante o pré-cálculo, cálculo 1, cálculo 2, durante o seu curso de faculdade todo, tá? Você tem que perder esse trauma de logaritmo. Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Muito aluno tem medo da prova presencial de cálculo. Isso acontece com vocês? Porque na prova presencial, vou contar o que acontecia comigo. Na minha faculdade, eu estudei no IBMEC, né, aqui de Belo Horizonte, engenharia civil. Na semana de prova, tinha um relógio de Brasília, eles colocavam um relógio no meio do quadro. Aí ficava lá um cronômetro. Eles colocavam um cronômetro lá com horas, minutos e segundos. Isso fazia uma pressão psicológica, porque às vezes você tem 1h30 para fazer a prova. 1h30 só. Aí você olhava para o relógio, nossa senhora, falta só 40 minutos para acabar a prova, eu ainda estou na questão de 10. Então você tem que ter muita calma para fazer uma prova presencial. Já vi muito aluno que não conseguiu passar em cálculo de primeira porque ficou nervoso na hora da prova. Ficou nervoso por causa do tempo, ficou nervoso porque tinha gente desesperado perto. Às vezes tem um colega que começa a chorar. Já aconteceu com vocês? Eu já vi muito isso. Tem gente que pega a prova assim, lê e começa a chorar, entra em desespero. E isso afeta todo mundo, né? Você tem que ter muita calma. Por quê? Você estuda o dia todo, vira a noite estudando, está preparado para fazer a prova. Aí chega na hora da prova, você vai mal por questões psicológicas. Então, para você passar em cálculo de primeira, eu recomendo você treinar antes. Tem vários métodos para você fazer prova. Pega um simulado, pega uma lista de exercícios com, sei lá, 5, 10 questões, coloca 1h30 e tenta fazer em casa, sozinho, para você descobrir se você tem algum desses problemas. O que é melhor descobrir antes do que descobrir na hora da prova, né? Então fica essa dica aí para vocês. Bora resolver esse exercício. Vou começar explicando o método 1. A gente vai trabalhar com função explícita. E o método 2, a gente vai trabalhar com função implícita. Antes, você sabe a diferença de uma função explícita para uma função implícita? A função explícita é a mais comum. É quando você tem f de x igual a x, você tem, sei lá, f de x igual a ln de x. Você pode ter f de x igual a qualquer coisa que tenha x. Pode ser, sei lá, x mais ln de x. Pode ser f de x é igual a x ao cubo menos x mais l vai dar x. Então você tem f de x igual a alguma coisa que tem em x. Para você passar em cálculo de primeira, é muito importante você saber que o f de x, na verdade, é o y. Tá bom? Já vai acostumando com isso. Se você chegar lá na aula de cálculo e não saber que o f de x é igual a y, você não vai entender nem o que o professor fala em sala. Vai virar grego, tá? Então, isso é uma função implícita. Quando você tem y de um lado e só funções de x do outro. Agora, o que é uma função implícita? É quando x e o y estão misturados. Então vai ficar, tipo, y, aqui vai ficar, sei lá, xy quadrado, que é igual a xy, x, sei lá, x vezes ln de y mais y ao cubo. Tá vendo? Não é y igual a uma função de x. Deu para perceber a diferença de uma função implícita para explícita? É fácil identificar, né? Beleza. Mais um exemplo, sei lá. Se eu tenho xy, que é igual a x mais y mais e elevado a xy. Não está no formato y igual a uma função de x. Então é implícito. Aqui também, ó, uma pegadinha. Y cubo. Eu tenho só funções de x à direita, mas mesmo assim é considerada uma função implícita. Porque para ser função explícita tem que ter y na esquerda. Tá bom? Y. Se tiver qualquer coisa diferente disso, a função é implícita.
E para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber derivar as funções explícitas e as funções implícitas. Derivar a função implícita é um método um pouco diferente. Você tem que saber todas as regras de derivação, só que tem um detalhezinho a mais. Enfim, agora que você sabe a diferença entre função implícita e explícita, bora resolver esse exercício. Primeiro, eu vou considerar uma função explícita. Eu vou derivar a função no formato explícito. Vai ficar sempre x. Ok? Eu tenho a função x elevado a cosseno de x aqui. Como eu já expliquei, você não pode usar a regra do expoente, não pode usar a regra da função exponencial. Aí o que a gente faz? A gente vai usar aquela regrinha do ln. Isso aqui pode ser escrito como x elevado ao expoente, que é o cosseno, vezes o ln da base, vezes o ln da base, que é x. Então, cosseno vezes o ln de x. É isso. Deixa eu colocar uma cor para ficar mais claro. Ó. A base é x. Opa, aqui é o E, né? Tá errado, peraí. Deixa eu corrigir. Fica E elevado ao expoente vezes ln da base. O expoente é o cosseno de x. Então, expoente vezes o ln da base. Essa é a regrinha. Eu acho que eu fui um pouco direto. Deixa eu lembrar para vocês. Deixa eu lembrar com vocês aqui com mais calma o que eu estou fazendo. Ó. Vai ficar E elevado ao ln e você coloca a função aqui dentro, que é x elevado a cosseno de x. Aí você pega o cosseno de x que está no expoente e passa para a base, usando aquela propriedade, né? O expoente, que é o cosseno de x, vai passar multiplicando o ln. Entendeu? Aqui eu fui um pouco direto porque eu já expliquei essa propriedade para vocês. Então, essa derivada ela é mais avançada porque você não consegue derivar do jeito que foi dado no exercício. Você tem que manipular. Perceba que eu não derivei nenhuma vez aqui. Eu estou simplesmente manipulando a função para facilitar o cálculo da derivada. Então, para você passar em cálculo de primeira, essa ideia é importante. Ele te deu a função e pediu para você derivar. Não sai derivando, não. Pensa assim, eu consigo manipular essa função para facilitar o cálculo da derivada? Sempre que puder facilitar, faz isso antes de derivar. Tá bom? Isso ajuda demais. Então, a gente vai derivar essa função aqui. E essa função a gente sabe fazer. Vou usar a regra da cadeia. Primeiro eu derivo o E. Você sabe, né, que E elevado a x, a derivada disso vai ser E elevado a x. Só que pela regra da cadeia, você tem que derivar o que está lá dentro. Então eu derivei o E elevado a x, agora eu vou derivar o que está dentro, ou seja, eu tenho que derivar o expoente. Derivada de E elevado a x é E elevado a x. Isso aqui é como se fosse o x. Olha só, acompanha a cor aí. Se fosse E elevado a x, ficaria E elevado a x. Quando for algo diferente de x, você vai usar a mesma regra, você vai repetir, fica E elevado a essa coisa, só que depois você tem que derivar essa coisa. Claro, acho que ficou um pouco confuso, né? Sempre que aparecer E elevado a alguma coisa, a resposta vai ser E elevado a essa coisa, só repetir, e depois você tem que derivar essa coisa. Você tem que derivar o que está no expoente. Isso chama regra da cadeia. Então, para a gente terminar o exercício, falta só resolver essa última derivada. Qual que é a derivada de um produto? Você deriva cosseno, que é menos seno, vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x. Certo? Errado. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira, porque chegou em regra do produto, derivou o primeiro vezes derivado do segundo. Se você fizer isso, vai tirar 0 na prova. Regra do produto, você deriva o primeiro vezes o segundo, mais derivado do segundo vezes o primeiro.
Não cometa esse erro, eu errei de propósito aqui, tá? Qual é a derivada do primeiro? Qual é a derivada de cosseno? Menos seno de x, vezes o segundo sem derivar. Então, vezes ln. Mais, aí agora se deriva o ln. Derivada de ln é 1 sobre x, vezes o primeiro, que é cosseno de x. Essa é a resposta do exercício. Legal? Fica grande mesmo, galera. Já vai acostumando com isso. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que entender que a resposta pode ser uma coisa grande, pode ser uma coisa complicada. Beleza? Porque lá na escola, né, a gente está acostumado a resposta é 2, 3, 20. Aqui, olha que doideira, a resposta é uma função enorme. Já vai se acostumando com isso. Na vida real, as respostas não ficam bonitinhas, não. Tá bom? Então, fechou? Fizemos a questão 1, usando o primeiro método, que é com a função explícita. Agora a gente vai trabalhar com a função implícita. Eu vou usar uma técnica chamada derivação logarítmica. Tá? Deixa eu escrever ela aqui. Chama derivação logarítmica. Então você vai ter que saber as propriedades de log, tá? Logarítmica. Essa técnica é muito boa para quando você tem potências, divisões ou multiplicações. Essa é a grande vantagem dessa técnica. Então vamos lá. Eu tenho x cosseno de x. Essa é a função y, certo? Deixa eu escrever de novo aqui, uma outra letra. Eu tenho y igual a x elevado a cosseno de x. A técnica de derivação logarítmica, primeiro passo, são vários passos, tá? Segue o passo a passo que eu estou explicando aqui. Primeiro passo é você tomar o ln dos dois lados. Então, vamos bem devagar aqui. Eu vou escrever ln dos dois lados. Então fica ln de y na esquerda e o ln de x elevado a cosseno na direita. Beleza? Quando você faz isso, você transforma a função que era explícita numa função que agora é implícita. Porque você não tem y igual, você tem ln de y igual. Todo mundo entendeu que isso a gente transformou uma função explícita numa função implícita? Esse é o primeiro passo, tá? Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber a técnica de derivação logarítmica. Porque ela resolve derivadas de funções extremamente difíceis de forma mais simples. Por exemplo, olha só. Olha esse exercício aqui, que caiu numa prova de um aluno meu. Use diferenciação logarítmica para determinar a derivada da função. Olha essa função aqui. É uma função extremamente complexa, né? Você tem vários produtos, várias potências com divisão. Se você usar a regra do quociente para fazer esse exercício, vai dar umas 5 páginas. E vai ficar um negócio muito louco. Mas se você usar a técnica que eu estou explicando aqui de derivação logarítmica, você consegue fazer exercício de forma simples. Beleza? Então, não despreze essa técnica, tá? Ela é muito usada. Então, bora continuar. O primeiro passo foi feito. O segundo passo é você resolver essa equação logarítmica, essa equação implícita, né? Você vai ter que calcular a derivada. Eu quero saber quem é dy dx. A gente vai ter que resolver uma derivada implícita. Então, a gente vai derivar os dois lados em relação a x. Eu vou derivar. Deixa eu escrever de novo. Fazer isso na outra linha. O segundo passo é você derivar os dois lados em relação a x. Então, eu vou derivar o ln de y em relação a x. E também vou derivar o ln de x elevado a cosseno de x em relação a x. Vou derivar os dois lados em relação a x. Agora, antes de calcular essa derivada, eu vou pegar
Ó, antes de calcular a derivada, eu quero escrever esse ln de uma forma mais simples. Como que eu faço isso? O cosseno de x vem para cá multiplicando. É aquela regra que eu já expliquei para vocês nessa live, né? O expoente pode passar multiplicando o ln. Então, vamos revisar aqui. Ó. O primeiro passo é tomar o ln. O segundo passo é usar as propriedades de ln para você simplificar a função. Vai anotando os passos aí. O terceiro passo é você derivar todo mundo em relação a x. Então, a gente vai fazer d dx dos dois lados da igualdade. Aí, a derivada do ln de y vai ser 1 sobre y vezes dy dx. E aqui a gente vai ter que aplicar a regra do produto. Derivada de cosseno menos seno de x. Vezes o segundo, que é o ln. Mais derivada do segundo, qual é a derivada de ln? 1 sobre x. Vezes o primeiro, que é cosseno de x. Então, esse é o passo 3. Você calcular, você vai fazer a derivada em relação a x dos dois lados. Vou continuar aqui na segunda página, tá? Aí agora o último passo, deixa eu anotar aqui em cima. ln, propriedade de ln, derivada. O último passo é você isolar o dy dx. Sempre que você deriva y em relação a x, aparece esse termo dy dx. Isso é um padrão, tá? Como você está derivando y em relação a x, sempre vai aparecer esse dy dx aqui. E o último passo é você isolar o dy dx. Então, 1 sobre y, né? O y está dividindo. Eu vou passar esse y multiplicando. Então, vai ficar y multiplicando esse termo aqui. Beleza? O último passo é você substituir o y por f de x. Esse y que está aqui, ó, que eu coloquei em vermelho, ele foi dado no exercício lá. O y não é x elevado a cosseno de x? A gente começou aqui. Y é x elevado a cosseno de x. Então, por último, a gente vai voltar. Vai ficar x elevado a cosseno de x vezes esse termo. Essa é a resposta. Legal? Agora, põe aqui nos comentários. Eu quero saber o que você achou mais fácil. Usando derivação logarítmica ou usando a função explícita? Vamos conferir a resposta? Será que está certo? Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber mais de um método para resolver uma questão. Aqui ficou x elevado a cosseno. Vamos comparar com a resposta da questão 2. Olha lá. Perceberam que eu dupliquei aqui para a gente comparar? O que está em azul é a resposta. Eu vou colocar as duas numa mesma página para a gente comparar. Essa resposta aqui foi o que a gente encontrou no método 2. Beleza? Copiei e colei. No método 1, eu encontrei essa função aqui. Aí muita gente pode estar pensando, né? Uai, o resultado não foi o mesmo. Né? Tem alguma coisa errada aí. O resultado não é o mesmo, não. Olha lá. Né? É diferente. Na verdade, galera, o resultado é o mesmo, sim. Vocês lembram que isso aqui é igual a x elevado a cosseno de x? Vocês lembram disso ou não? A gente começou o exemplo número 1 assim, ó. O exemplo número 1, olha lá, eu transformei o x elevado a cosseno de x em E elevado a cosseno de x vezes ln. Então, essas duas coisas aqui são iguais. Então,
Vou finalizar essa live provando para vocês que o resultado é realmente o mesmo. Tem infinitas formas de colocar a resposta, né? Então, essa função aqui, se você manipular um pouco, vai chegar exatamente na mesma resposta. Beleza? Põe aqui nos comentários, eu quero saber o que você preferiu. O método 1 ou o método 2. Bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu? Essa live foi muito boa. Eu peguei uma derivada mais avançada dessa vez, né? Eu passei para vocês o que é uma derivada quando você tem x na base e x no expoente. A gente sempre usa essa técnica aqui, ó. Você vai transformar em e elevado ao expoente vezes o ali na base. Você pode lembrar sempre dessa fórmula e resolver o exercício no formato explícito. A gente viu também o que não é. Você não pode usar a regra do expoente e também não pode usar a regra da função exponencial. Isso aqui é um erro comum que vai impedir você de passar em cálculo de primeira. Se você escrever isso aqui na fórmula, o professor vai te dar zero sem dó. A gente viu também as principais propriedades de log, né? Eu passei 5 propriedades de logaritmo aqui. Você tem que perder o trauma de logaritmo, se esse for o seu caso. Já vi vários alunos que têm medo de logaritmo, medo de trigonometria. Você tem que chegar lá no limite de derivada integral já tendo uma boa noção dessas matérias. Porque o professor não vai ficar explicando com calma, do jeito que eu fiz aqui, não. Ele já vai assumir que você sabe tudo. Então, muito cuidado. Passei uma dica de estudo também para vocês aí que têm medo de prova presencial. E a gente resolveu esse exercício aqui de 2 formas diferentes. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você pegar um exercício e resolver com mais de uma forma. Tá? Descobrir as várias possibilidades de resolver um exercício. Porque se cair um exercício que você não sabe fazer, você já tem várias ferramentas que você pode usar ou não. Isso é importante. E muito obrigado a você que acompanhou essa live até o final. Pô, deu mais de 30 minutos aqui. Né? Você poderia estar fazendo qualquer coisa, vendo Netflix, tomando uma cerveja, sei lá o que você gosta de fazer, mas você está aqui me assistindo aqui a falar de derivada por mais de 30 minutos. Então, você realmente está comprometido. Parabéns por isso, tá? Estou reconhecendo aqui o seu esforço. Mas deixa eu te dar uma última dica. Se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é suficiente. Por quê? Olha só, essa questão aqui, você sabe fazer essa questão? Isso caiu na prova de um aluno meu. Uma prova de cálculo 1. Olha só, use derivação logarítmica para determinar a derivada dessa função aqui. É uma função complicada. Se você resolver esse exercício usando regra do quociente, regra do produto, vai dar muito ruim. Mas vai dar muito ruim. Se você aprender, aqui ele mandou você usar, mandou você utilizar o método de derivação logarítmica. Mas normalmente eles não falam nada. Ele te dá a função assim, resolve do jeito que você achar melhor. Aí muita gente tenta resolver usando regra do produto, regra do quociente, e fica lá horas fazendo, que fica grande demais, achando que você errar é alto. Se você usar o método de derivação logarítmica, fica mais fácil. Você sabe resolver essa função usando o método de derivação logarítmica? Provavelmente não. Porque nessa live eu foquei nesse tipo de função aqui, ó, f de x elevado a g de x. Eu sempre gosto de focar num assunto específico. Tá? Então, se você quiser que eu fale sobre algum outro tema, se você ficou com alguma dúvida nessa live, põe aqui embaixo. Porque as ideias que você trazer aqui pode ser o tema das próximas lives. Então é isso. Até a próxima. Valeu!